sono, na verdade, ele pode ser um grande aliado do corredor, mas ele também pode ser um vilão. E eu vou dizer primeiro por que ele pode ser um vilão. Porque, por exemplo, muitos treinos que são intensos, né? Treinos de tiro, treinos muitas vezes que tem muita distância, né? Que a gente chama de longão. Esses treinos normalmente causam um excesso, né? Uma liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol, quando ele começa a ficar muito desequilibrado, ele vai interferir na melatonina, que é o hormônio do sono. E aí você, não no primeiro treino, mas ao longo dos treinos que vão acontecendo, isso pode estar atrapalhando o seu equilíbrio hormonal e você vai poder estar, de repente, tendo algumas noites aí em claro, né? Umas noites de insônia. Então, uma das grandes queixas que eu escuto dos corredores, dos pacientes, né, dos alunos do curso, é justamente essa questão de ter insônia antes de dormir por conta do excesso de treinamento. Então, de repente, quando você está treinando aí para uma prova mais longa, né, e a gente sabe que treinava antes 3 vezes por semana, em épocas de treinamento para meia maratona, para maratona, às vezes passa para 4, 5 vezes por semana, e junta com o trabalho, né, com o estresse do dia a dia, e aí isso vai estar interferindo no seu sono. Então, é uma coisa que a gente também tem que estar sempre prestando atenção, como é que a gente está dormindo, não só quantas horas, né, você está dormindo, mas a qualidade do seu sono. Se é aquele sono profundo, se é um sono que você fica acordando, né, muitas horas da noite, né, acorda, dorme, e aí você não está entrando em sono profundo, né, que é um sono que a gente diz que é a fase REM, que é a fase em que realmente há um reequilíbrio, né, dos hormônios do corpo, produção hormonal, e há uma desinflamação do músculo, então produção de hormônio de crescimento, testosterona, então toda essa bomba hormonal que vai ser produzida durante a noite, ela só consegue ser produzida se você entrar realmente nessa fase de sono profundo. E aí, se você tiver um treinamento intenso, pode ser que esteja atrapalhando. Então, por exemplo, também, pessoas que treinam muito tarde, né? À noite, por exemplo, muitas pessoas acordam cedo, vão trabalhar ou têm faculdade, enfim, não conseguem treinar pela manhã e acabam tendo que fazer o treinamento à noite. E aí tem toda uma descarga de adrenalina, né, durante o treino, o próprio cortisol que já era para estar baixando durante a noite, ele vai ter outro pico durante a noite por conta dos treinos. Então a pessoa chega em casa, tipo, ligada, né, ainda vai jantar normalmente, e isso já é normalmente 9, 10 horas da manhã, e aí não consegue pegar no sono, né, porque muitas vezes tá, assim, muito ativo. Não é com todo mundo, tá, que acontece isso. Algumas pessoas até têm um cansaço físico tão grande porque acordaram muito cedo, passaram o dia na rua trabalhando, e aí a corrida às vezes faz até dar uma relaxada na pessoa. Mas algumas pessoas têm insônia, então são dessas pessoas que realmente eu tô falando, e que essa insônia a longo prazo vai trazer um monte de prejuízos, não só na corrida, mas na vida da pessoa, né? Então, depois mais pro final do vídeo, eu vou te dar algumas dicas de como amenizar esses efeitos colaterais dessa corrida que é feita durante a noite, né? Uma outra situação também que acaba fazendo com que alguns corredores tenham insônia é justamente essa tensão, muitas vezes pré-prova, né? Então, muitas vezes você vai ter uma prova aí de 21 quilômetros ou de 42 quilômetros, ou até mesmo uma prova de 5 ou 10 quilômetros, se você for iniciante, né? E aí a prova é amanhã, e aí, ou daqui 2 dias, e você fica naquela tensão, naquela ansiedade, preocupado se vai conseguir completar ou não a prova. Parece besteira, mas muita gente sofre com essa ansiedade alguns dias antes da prova, principalmente na véspera da prova. E isso acaba atrapalhando o sono, né? A ansiedade te faz não entrar em relaxamento, você fica com a mente muito agitada, o corpo tá até deitado, você tá até lá deitado, mas a mente trabalhando, ansiosa, pensando no dia de amanhã, e isso realmente não é nada interessante. Então, um outro motivo seria essa ansiedade pré-prova, que acaba também causando muita insônia nos corredores. Uma outra também causa bastante assim comum no consultório, que eu vejo muito, é o pós-prova. Então, muitas vezes a pessoa foi pra prova, né, fez lá os 21 quilômetros, 42, e principalmente provas mais longas, nesse caso é mais focado em desafios um pouco maiores, e a descarga de adrenalina é tão grande durante a prova que ela demora para baixar. E muitas vezes acaba a prova e continua liberando essa adrenalina, o cortisol ainda está muito alto, e às vezes passa dias, e aí a pessoa ainda está com esses hormônios desequilibrados. Então, normalmente, pode ser que essa insônia aconteça também pós-prova.
Então isso também é bem comum também, é uma queixa que os corredores também têm bastante. Então você tem que ficar atento, também tem algumas estratégias para a gente fazer também, né? E uma outra questão também são as dietas hipocalóricas. Então, de repente, se você está fazendo uma dieta, né, com baixa caloria, supervisionada com um nutricionista, com algum médico, ou sem supervisão, mas uma dieta com restrição, principalmente de calorias ou restrição muito grande de carboidratos, e você tem uma atividade física de corrida, uma atividade física intensa, você pode estar interferindo no seu sono. Por quê? Porque quando você faz uma dieta de baixas calorias, você acaba tirando vários alimentos. E desses alimentos também vão sair diversos nutrientes que era para você estar consumindo e você não vai estar mais. Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B, né, vitamina B6, o triptofano, né, que é um aminoácido, você vai ter aí magnésio, você vai ter alguns nutrientes que talvez você esteja tirando da dieta. E eles são importantes na produção dos hormônios, né, na questão da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, na produção da melatonina também. Então, na verdade, o corpo é muito inteligente, né? Então, ele sabe exatamente o tipo de nutriente que ele precisa. Então, a gente não pode desequilibrar a dieta, sair tirando tudo que acha que engorda, sem ao menos ter um equilíbrio desses nutrientes, porque uma hora você vai pagar a conta lá na frente, né? Então, realmente é muito complicado fazer uma dieta sem uma orientação. E pode acontecer, da causa da insônia, ser uma dieta hipocalórica. Né? Ou até o contrário. De repente, se você tem uma dieta hipercalórica, né? É uma pessoa que é magra, não precisa emagrecer, ou muitas vezes até precisa emagrecer, mas não consegue reduzir a comida porque corre, fica com fome, enfim. E aí, de repente, à noite, chega do treino, ou às vezes até já treinou de manhã, mas quando chega, principalmente à noite, e come uma porção muito grande, principalmente de carboidrato. Então, carboidrato é energia, né? A sua glicemia vai ficar alta e o cérebro vai ser bombardeado com aquele monte de açúcar e aí talvez você não consiga relaxar direito. Então, também é uma das causas também dessa agitação, muitas vezes noturna. Então, por isso que à noite, normalmente, as proteínas seriam bem mais interessantes de usar no jantar, as gorduras, né? E uma porção de carboidrato um pouco menor, que fosse um carboidrato lento, né? De índice glicêmico, a gente diz médio, ou de índice glicêmico baixo, uma batata doce, algo integral, né? Um macarrão integral, arroz de 7 grãos, ou arroz integral, enfim, alguma coisa que não desse esses picos de glicemia, justamente para você não estar querendo energia toda e dormir energizado. Se você está querendo desenergizar, ou seja, está querendo relaxar para poder entrar em sono profundo. Então, não vai ser muito interessante esse consumo muito alto de carboidratos perto do sono, perto da hora de dormir. Tá? Então, é outra causa também de insônia, é esse excesso de comida. Eu, por exemplo, me lembrei agora de um paciente que eu tenho e que sempre já virou uma coisa meio que vício, né? Porque aquele hábito que você repete todo dia, muitas vezes você não consegue tirar, é uma espécie de vício, né? E ela até tem um peso normal, ela não precisa perder peso, ela tem realmente um percentual de gordura baixo, mas ela chega do treino, ela janta e até janta bem, assim, come uma salada, um grelhado, batata doce, tudo, só que depois do treino ela tem que comer, tipo, quase uma barra inteira de chocolate. Então, é o prazer dela, é para isso que ela diz que ela treina. E aí, como ela não tem que perder peso, porque ela já tá num percentual de gordura bom, né? A genética dela é bem favorável, ela treina bastante. Aí, eu não tenho nem muito o que alegar para ela não comer o chocolate. Mas, em compensação, ela começou a sofrer com insônia. E aí, ela descobriu que era o chocolate quando ela parou de fazer o consumo do chocolate, porque ele era o leite cheio de açúcar, né? Uma dose muito alta de carboidrato, o cacau também, apesar de ter pouco no leite, mas tem, que é estimulante também. E aí a gente teve que dar uma mudada, e aí ela tá usando chocolate amargo, que já tem bem menos, já quase não tem açúcar, né? E numa quantidade bem menor também. Então tem que prestar atenção, às vezes não é só o carboidrato de comida, pode ser uma sobremesa, o carboidrato doce, não só o carboidrato salgado, né? Ou às vezes o consumo de refrigerantes à noite, principalmente Coca-Cola, que vai ter cafeína, que vai ter o açúcar, né? E mesmo se for zero, continua tendo cafeína, que é estimulante. Então, essa questão da insônia, você tem que estar avaliando isso também. E aí, assim, ao mesmo tempo, nessas pessoas o sono, teoricamente, está bem desregulado, né? Só que, na verdade, a corrida não é a causadora disso tudo. Você vê que não é a corrida em si,
é a intensidade do treino, é a hora do treino, é o tipo de prova que você está fazendo, né? E a questão também das dietas hipocalóricas, foi tudo que eu falei até agora. Mas a corrida, por si só, ela é até benéfica para o sono, né? Então, na verdade, a corrida ela ajuda a controlar a pressão arterial, ela ajuda a controlar a sua insulina, e tudo isso é bom para regular os hormônios e para você ter uma noite de sono tranquila. Então, é aquela coisa de que tudo em excesso é veneno, então é a mesma coisa para a corrida, né? Ela pode ser vilã ou ela pode ser mocinha para o sono. Então, no caso, assim, por que ela pode ser mocinha? Justamente por todos esses benefícios que eu falei. Então, a corrida realmente até vai te deixar, se você principalmente corre de manhã, que é excelente, né? Você vai ter os picos de cortisol logo de manhã, que é justamente o horário bom para ele ser alto. Então, aí, ao longo do dia, você já vai tendo aquelas endorfinas no seu corpo, né? Que você produziu de manhã, e aí, chega no final do dia, você já tá cansado, já tá entrando em relaxamento, e não tem nada melhor do que você ter acordado cedo e conseguir dormir cedo, e aí você vê que você entra num ritmo muito legal, assim, e isso é que é qualidade de vida. Então, realmente, a corrida é benéfica para o sono, só tem que se atentar com esses pontos que eu já falei. Então, assim, algumas dicas práticas que eu posso dar para você, que corre, ou às vezes até que ainda não corre, mas que faz uma atividade física e que quer realmente melhorar o teu sono, é assim, em primeiro lugar, básico, você tem que dormir num ambiente escuro, né, num ambiente que não tenha barulho, porque a melatonina, ela, que é o hormônio do sono, ela só é produzida nesse tipo de situação. Então, ela não vai ser produzida com luz da televisão ligada, com o celular lá, você olhando o WhatsApp, não vai, porque existe algo biológico que impede a produção da melatonina se tiver uma absorção de luz. Então, realmente, isso vai ficar muito, muito difícil se você não conseguir ir para um ambiente escuro. Portanto, é uma questão de se organizar, né? Se você pode dormir 10h30, 11 da noite, então você teria que já ir se preparando uma meia hora antes, para já ir deitando, desligando tudo, né? Já deitar, ficar no escuro e esperar que a melatonina seja mais produzida e você induza aí o seu sono, tá? Então, tem gente que é bem fácil de dormir, tá? Tô falando com essas pessoas que realmente não tem essa facilidade toda. Tem gente que encosta e dorme, e cada ser humano tem a sua individualidade, né? Mas não é todo mundo que é assim. Então, para esse tipo de pessoa que tem essa dificuldadezinha de pegar no sono, principalmente se você treinou à noite, seja musculação, seja corrida, seja natação, qualquer esporte que você fez à noite, come alguma coisa leve e vai dormir, tá? Então, a primeira dica é essa, tem que estar bem escuro o ambiente e sem barulho. E numa temperatura também agradável, né? Eu, particularmente, moro no Ceará, muito quente, então acaba que algumas épocas do ano o calor também atrapalha você entrar em sono profundo. Então, quem pode ter um ar-condicionado é muito abençoado por isso, e quem não pode, um ventilador, você tem que estar numa temperatura que seja confortável, janela aberta, bastante vento, mas a temperatura tem que estar bem confortável. E uma segunda dica seria a questão de você, que eu acabei de falar, não comer alimentos muito pesados antes de você dormir, né? Então, além de evitar o excesso de carboidrato antes de dormir, também evitar alimentos de difícil digestão, que, por exemplo, carnes muito gordas, né? Frituras, empanados, realmente tem molho branco, tudo isso tem uma digestão difícil. Então, a ideia é que fosse uma carne mais magra, um peixe, um frango, de repente até uma carne bovina ou suína, só que magra, sem gordura, né? Uma salada, uns legumes no vapor e algum tubérculo, né? Uma batata doce, um inhame, uma macaxeira, não na quantidade calculada para você, obviamente, mas isso tudo é de fácil digestão, né? Então, realmente seria bem mais interessante do que uma comida, né? Tipo um macarrão à carbonara, né? Aquela coisa que difícil, né? De digestão. E se for comer algo de difícil digestão, por algum motivo, né? De repente um aniversário, uma festa que você teve que ir, ou porque você estava com vontade mesmo de comer, tenta pelo menos comer até 2 horas antes da hora que você pretende ir dormir, para poder ajudar nessa digestão. E uma outra dica também é quando você estiver fazendo uso de uma refeição um pouco mais gorda, assim, mais difícil de digestão, usar chá, né? O chá é muito legal, tanto meia hora antes, né? Então, de repente, um chá de gengibre, o chá de gengibre é bem digestivo, um chá de boldo, meia hora antes e meia hora depois, tá? Então, isso também poderia. Só cuidado se o gengibre, para você, não é para todo mundo, tá? Mas para algumas pessoas, o gengibre também mexe no sono, então você teria que fazer o teste.
Talvez antes de comer ele não vai mexer no teu sono, mas depois pode ser que interfira. Então aí você realmente tem que se atentar para isso também. Mas ele melhora muito a digestão das gorduras, então seria uma coisa interessante. E outra coisa interessante também é a maçã. Então a maçã tem uma enzima, que é a pectina, que ela ajuda na digestão. Então de repente se você comesse meia maçã meia hora antes de uma refeição mais gorda e meia hora antes da refeição, antes de dormir, né, no caso, ajudaria também nessa digestão. O alimento passaria um pouco melhor pelo estômago, né? E você não teria aquela sensação de peso, de refluxo durante a noite, e você conseguiria dormir em sono profundo e combateria essa questão da insônia, né? Uma outra questão também que pode estar te ajudando bastante é essa questão de ficar sem celular, né? Então, assim, desliga. Eu falei das luzes, mas não é só pela luz do celular, é também pela informação, né? Você acaba desviando a tua mente para diversas outras coisas, né? Seja no WhatsApp, seja no Instagram, qualquer mídia social. Isso pode mexer com a química do seu cérebro, que já estava se preparando para relaxar, e aí você tá ali conectado. Então, assim, nada que... a videogame também estimula a adrenalina, então nada que vai estimular a tua adrenalina. Troca isso, pelo menos uma hora antes da hora que você quer dormir, por algo que te acalme, né? De repente ouvir uma música calmante, assim, né? Ou de repente ler um livro, tentar fugir um pouco da tecnologia aí, que tenho certeza que seus avós dormiam bem melhor do que a gente, porque eles não tinham toda essa informação que a gente tem, né? E essas ondas, seja de Wi-Fi, né? Seja enfim, de GPS, essas ondas, elas estão aí, né, no ar, e elas interferem na produção de ondas do nosso cérebro. E é por isso que a gente tem hoje tantos quadros, assim, de ansiedade, tem tanta gente desequilibrada mentalmente, né, nessa questão das ondas cerebrais. Então, é uma hora que você realmente tem que deitar, respirar fundo e tem que dar essa relaxada, digamos assim, na mente, principalmente. Não é só relaxar o físico, né? Uma outra dica também, para quem vai fazer uma prova. Então, se eu disse antes que a prova, né, uma prova mais intensa, mais longa, acaba te dando um pouco mais de ansiedade, né? Você fica nervoso antes da prova. Então, uma estratégia para combater isso seria você já começar a trabalhar a tua mente alguns dias antes, né? Isso funciona muito. Inclusive o Michael Phelps, né, que é um nadador americano que ganhou um monte de medalha olímpica, ele diz isso em entrevistas, né, que ele sempre fez esse trabalho de mentalização. Então ele deitava e ele ele imaginava desde a hora que ele pulava na piscina até as braçadas, ele conseguia sentir até a questão como se sentisse os dedos entrando na água, ele se imaginava virando, né, a borda na beira da piscina, depois ele se imaginava chegando em primeiro lugar, olhando o tempo que ele tinha feito e que ele tinha ganho em primeiro lugar. Então tudo aquilo ali já estava sendo gravado na mente dele. Então na hora que ele chegava lá para a prova, ele estava tranquilo, porque a mente dele já conhecia o caminho que ela ia trilhar. Isso é neurociência, né? Não como se diz, não é superstição, autoajuda, nada disso. É como o cérebro trabalha. Ele trabalha muito melhor com imagens já pré-conhecidas, né? Então, por isso que é tão interessante. Você vai fazer uma prova, então, por exemplo, você vai fazer uma prova num lugar que você nunca foi. Digamos que você viajou para fazer essa prova. Então, dá uma olhada antes no site da prova, no site oficial, aonde são os pontos de água, se você vê alguma imagem da prova, da cidade que você vai fazer a prova, e aquelas imagens também você vai tentando fixar no seu cérebro também, para o lugar se tornar um pouco mais conhecido. Você vai se informar da temperatura que vai estar essa prova, né, do dia da prova. Então, tudo isso, e aí você pega essas informações e faz esse exercício de mentalização alguns dias antes, faz algumas noites repetidas, né? Já se imagina antes da largada, com a música que toca antes da largada, já se imagina botando teu relógio, né, se preparando, botando seu gel lá no bolso, desde a hora que larga, e aí você fica fazendo esse exercício de mentalização até a hora que você cruza a linha de chegada, você se imagina bem, você se imagina super inteirão, né, dando oi para todo mundo no fim da prova, tirando foto, já com a medalha. Isso vai te ajudar muito. E ao mesmo tempo, na véspera da prova, você vai ver que você vai dormir bem melhor, porque você já vai ter se preparado mentalmente para aquilo, não vai dar um pânico,
não é algo desconhecido. Então, tente fazer isso aí que você vai ver que você vai gostar. É um exercício muito legal e os atletas já estão muito acostumados a fazer isso. Espero que você também se acostume a fazer, e dá para fazer isso com várias situações da vida, não só com esporte, né? Uma outra coisa também que é interessante é o uso de melatonina, né? Então ela já é vendida, já é liberada hoje o consumo no Brasil. A Anvisa até um tempo atrás proibia, mas hoje já tem. Eu ainda não vi produção da indústria nacional, mas a gente já tem ela manipulada, e você também pode comprar as que vêm, né, de fora, as americanas, tal, as importadas, em lojas de suplemento mesmo. Normalmente a dosagem é entre 3 e 5 microgramas, né, mas aí, 5 miligramas, né, mas aí você normalmente tem que também pedir, se você for fazer manipulado, você tem que pedir para um médico a receita, porque é um hormônio, né, e aí você teria que ter uma prescrição médica. Mas a melatonina, o que ela vai fazer? Normalmente, se o seu problema é um desequilíbrio hormonal, ou seja, você produziu muito cortisol, seja por estresse, pela ansiedade dos treinos, por um monte de motivo, porque toma muito café, porque toma muito Coca-Cola, e isso tudo desequilibra o cortisol, dorme muito tarde, aí você provavelmente vai estar desequilibrando a melatonina, e o corpo vai ter uma hora que ele não vai estar produzindo a melatonina, né? A melatonina, ela tem uma produção mais ou menos assim: a partir das 5 horas da tarde, a gente começa a sentir que a luz do dia está acabando, né? Então, os nossos olhos, eles percebem isso, e eles começam a mandar estímulos para o nosso cérebro, para que o cérebro comece a nos preparar para dormir. Então, isso vai até dando aquele soninho lá para 6 horas da noite. A própria serotonina também dá uma baixada, que é o hormônio do bem-estar e tal. Então, ela vai dar uma baixada para você realmente começar a ficar bem relaxado para dormir, né? Você não quer ficar eufórico e feliz, você quer descansar, você quer apagar. E é isso que o corpo vai te preparando para fazer. E aí, quando vai dando tipo umas 9, 10 horas da noite, a melatonina vai começar a ser liberada, mas o pico de produção dela mesmo é 2 horas da manhã. E ela tem o auge dela de produção, e aí quando dá umas 3, isso normal, né? Quem tá regulado. E de 3 a 5, ela já vai ter dado o pico, ela vai começar a baixar. E aí quando dá umas 3 horas, 3 e meia da manhã, aí o cortisol já vai começar a ser liberado, porque 5, 5 e meia já vai começar a ter a luz do sol, o corpo já é uma máquina, ele é muito inteligente, então ele já vai começar a se preparar essa produção do cortisol para 5 horas ele já ser liberado, tanto que 6 horas normalmente é o pico do cortisol, e aí a melatonina já tem que estar bem baixinha, né? Então, assim, na verdade é muito interessante essa química hormonal, você vê que tudo é controlado pelos nossos hormônios, o cérebro que comanda tudo. Mas você pode fazer o uso, né, da melatonina em cápsula, e justamente para poder ter um pouquinho de melatonina entrando, né, o cérebro vai notar que tem na corrente sanguínea um pouco de melatonina, e aí, por um efeito que a gente chama de feedback e tal, ele vai tá estimulando a produção de mais melatonina, e aí você vai ter uma produção um pouco maior, e aí com o tempo isso vai regularizar, né? Então é muito interessante o uso da melatonina se a sua causa da insônia for a baixa produção de melatonina. Algumas pessoas usam a melatonina e dizem que não sentem absolutamente nada, porque muito provavelmente o problema não está na melatonina, ela pode ter um outro problema, pode ser a apneia, né? Então seria interessante fazer um estudo mais detalhado do sono. Tem as clínicas, né, os institutos do sono, então os médicos já teriam mais autoridade para falar sobre isso, seria um caso mais grave, digamos assim, né? Os corredores, por si só, costumam não ter essa insônia tão crônica. Por quê? Tão grave, né? Porque o próprio exercício já ajuda muito a pessoa a relaxar, ajuda muito a pessoa a dormir melhor. Então seria até indicado no tratamento, né? Normalmente a apneia são pessoas que estão com um pouco mais de sobrepeso e que também estão com sedentarismo, né? A minha filha quer participar do vídeo aqui. Sai, Duda. E aí, enfim, né? Essa questão da melatonina seria interessante o uso nesse sentido. Um outro suplemento também que normalmente eu indico, que esse também tem loja de suplemento e também pode ser manipulado, é o GABA, né? O GABA também, ele é muito interessante, né? Ele tem um efeito cerebral de induzir o relaxamento, então eu também gosto muito de associar antes de dormir junto com a vitamina B6, junto com o magnésio e muitas vezes com a melatonina, se for o caso, né? Então realmente é muito interessante.
O GABA, inclusive, a gente às vezes indica até para crianças, né, que são muito ativas no dia, e junto com a taurina, por exemplo, que é um outro aminoácido, também vai melhorar muito essa parte de relaxamento do sono, o relaxamento do cérebro, né? Então isso é muito interessante também para crianças, mas para quem corre, para quem faz atividade física é maravilhoso. Então, GABA, magnésio, vitamina B6 e taurina também, que seria bem interessante também. Uma outra coisa muito legal são os chás, né? Então tem aí diversos chás que têm efeito calmante, tá? Então a gente já conhece, basicamente todo mundo sabe do chá de camomila, que tem esse efeito calmante, né? Mas qualquer outro chá, erva doce, um chá de, sei lá, um chá de hortelã também, que é até bacana para questão de digestão também. Você só deve estar evitando chás, principalmente chá mate, chá verde, os chás que tem cafeína na sua composição, tá? Então isso não seria interessante, chá branco também não. Mas os outros tipos de chá realmente, até o fato de ser morno, né, também dá essa acalmada na digestão também, e também vai te melhorar, ajudar a induzir melhor o sono, tá? Também que seria muito interessante você começar a regular seria os seus horários de dormir. Então, uma rotina bem estabelecida, bem organizada, horários bem próximos, assim, todos os dias, uma rotina muito bem calculada, seria fundamental para uma noite de sono bacana, que você entre em sono profundo, porque o cérebro se acostuma com rotina, né? Na verdade, esses hábitos, eles vão fazer com que a sua vida vire uma rotina e o corpo vai funcionar muito melhor, né? A máquina humana, ela funciona muito melhor com ordem, né? Então, existe uma questão muito importante nessa questão de rotina, principalmente se essa rotina obedecer aos horários que a produção de hormônios é realizada. Então, se a gente sabe que desde as 5 horas o cérebro já está começando a se preparar para dormir, digamos assim, né? E ele vai diminuindo o teu metabolismo, ele vai piorando a ação da insulina. Então, ele vai fazendo um monte de estratégias para que você vá desacelerando, né? E entre em sono profundo, entre 9 e 10 horas, já esteja deitado para poder dormir. E 2 horas da manhã, que é o pico da melatonina, você já está dormindo há muito tempo, né? Então, por isso que realmente a ideia era dormir no máximo, estourando 11 horas, mas que você conseguisse todo dia ter mais ou menos o mesmo horário para dormir. Claro que eu sei que tem exceções, tem gente que trabalha durante a noite, mas eu acredito que a grande parte da população muitas vezes não está dormindo cedo por distração, por uma questão de entretenimento, seja com celular, com série na TV, né, nos canais aí fechados, enfim. E aí isso distrai muito, mas muitas vezes não é um motivo plausível, dá para se organizar e dormir mais cedo. Então, realmente a sua saúde vai dar um salto assim de qualidade se você realmente encaixar o seu sono, encaixar essa sua rotina. Muitos problemas de saúde aparecem depois, e aí quando você vai ver a causa base, começou ali com aquela falta de rotina no sono, né? Então, muitas vezes o próprio cortisol que vai ficando baixo ao longo do dia, porque você desequilibrou tanto ele, que aí ao longo do dia ele fica baixo, você fica com sono o dia inteiro, fica indisposto. Então, você com sono indisposto, como é que a mente funciona? Isso atrapalha a tua vida, a tua rotina, vida profissional, vida emocional, enfim. Então, você lá na frente, você vai ter consequências enormes por uma coisa que parece besteira hoje, né? E quanto mais cedo começar a criar esses hábitos de dormir cedo, melhor. Quanto mais jovem, né? Realmente você teria os benefícios bem mais cedo. Então, durante a noite, realmente, a gente tem essa faxina hormonal, essa produção desses montes de hormônios. O fígado também produz um monte de antioxidantes. Então, tudo isso é muito interessante também. E aí, também, a gente tem a questão dos horários de produção hormonal, principalmente da testosterona. Então, a gente tem aí uma produção sexual durante a noite dos hormônios sexuais, testosterona, progesterona. E isso ajudaria, inclusive, mulheres também a ter menos TPM, né? Porque aí os hormônios ficam um pouco mais regulados. Quem tem endometriose, ovário micropolicístico, né? E se beneficiariam muito se os hormônios estivessem bem equilibrados. A própria tireoide, então quem tem hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, que é uma coisa que mexe na parte hormonal da tireoide, se você também desequilibrar o hormônio do sono, é uma cadeia, assim, né? É cíclico. Um vai acabar respingando no outro. A última dica seria, na verdade, você
evitar ao máximo bebidas estimulantes, né, depois das 16, 17 horas. Então, nem pensar em tomar pré-treino antes do treino à noite, tipo, para aqueles pré-treinos estimulantes, né, que tem gengibre, chá verde, cafeína, taurina, enfim, não seria nem um pouco interessante. Então, não tome. Se você vai treinar de noite, não faça uso dessas substâncias. Se você quiser tomar um café, tenta usar um descafeinado. Vai tomar um chá, não vai usar chá verde, tenta usar outro tipo de chá. Se você toma manipulado, né, o chá verde em cápsula, toma lá de manhã, né, não toma de noite. Então, isso também seria algo muito importante para que você faça com que o seu sono seja regulado, né, e que a corrida se torne uma grande aliada do seu sono, tá bom? Então, e outra coisa também é a questão dos treinos, né? Então, assim, se tiver que ser o treino à noite de corrida, ok, né? Então, vá fazer o seu treino à noite, melhor treinar do que não treinar. Mas chega em casa, já vai atrás de comer só uma proteína, às vezes se quiser tomar só, às vezes toma só um shake, uma proteína, um whey, bate com uma fruta, de repente se quiser ter comido mais cedo, né? Come uma coisa leve e vá dormir, né? Porque realmente seu músculo vai estar inflamado do treino, você precisa dessa recuperação e se você ainda ficar zanzando pela casa, não vai dar certo a sua recuperação. No dia seguinte você pode estar todo dolorido, isso vai facilitar as lesões, e aí realmente não vai ser bacana para você que é um corredor e que sabe a importância de estar com a musculatura toda em ordem, toda desinflamada, né? E a questão também de musculação, então assim, se você treina musculação, também tenta não treinar tão tarde, principalmente se for uma academia muito barulhenta, né, um treino que tenha muita carga, né, porque muito provavelmente você vai ficar também muito dolorido, e se isso for muito tarde, pode ser que você não tenha tempo de se recuperar, principalmente se você treina musculação de noite e corre cedo no dia seguinte, então você tem um espaço curto de recuperação muscular, então para você, principalmente o sono é fundamental, né, então a história de aquele leitezinho antes de dormir, né? Isso é interessante também. Então, todos os derivados, né? Leite, iogurte, os derivados, os laticínios, né? Que são derivados da vaca, eles são muito legais porque eles têm triptofano, que ajuda a formar a serotonina, que ajuda a dar essa relaxada para dormir bem, né? Então, o leite seria bacana, a própria banana também seria interessante, apesar da banana ter carboidratos, mas ela não é um índice glicêmico tão alto, então se você de repente amassa uma banana, né, bota um pouco de leite em pó e um pouco de whey, sei lá, uma proteína, já seria às vezes até uma refeição pós-treino para você já poder dormir, e o leite te ajudaria junto com a banana a ter essa composição do triptofano para dormir melhor. Então isso é muito interessante também. Então, assim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu comentário aí embaixo, né? Se você ainda não assina o meu canal, assine, clique aí para assinar e também clica no sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo você seja notificado, tá bom? Então, eu ainda tenho bastante coisa para passar para você, que é corredor, que gosta de uma alimentação saudável. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.